E a importância do terceiro setor nos recursos privados para o serviço público é o assunto que a gente agora vai tratar com o especialista no segmento, no terceiro setor, que é o professor Takashi Yamauchi, que já está conosco aqui nos estúdios do GDC, o Grupo Diário de Comunicação. Bom dia, professor Takashi Yamauchi, seja bem-vindo. Bom dia. Bem, o que é o terceiro setor? Sempre pergunto isso ao senhor quando o senhor vem, porque a gente nota que o terceiro setor, que é uma avenida enorme de oportunidades, Sim, muita gente ainda não sabe. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente de novo o que é o terceiro setor. vamos lá. Na verdade, para ter o terceiro setor, eu tenho que ter o segundo e primeiro setor, não é isso? Então, o primeiro setor nós chamamos de governo. Tudo o que for governamental, se é legislativo, executivo, judiciário, autarquias, não tem ideia, o que for governo. O segundo setor são as empresas, que nós falamos de que tem finalidades econômicas. Então, a empresa limitada, MEI, SA, cooperativas no processo. E o que nós falamos de terceiro setor, o que nós chamamos de institucionais, que na verdade são que não tem finalidade econômica. Antigamente era chamado de sem fins lucrativos. No entanto, esse termo estava dando muita confusão e o Código Civil em 2002 alterou para sem fins econômicos. E a função dessas organizações é fazer a ponte entre o governo e as empresas. Ela fica no meio desse processo para fazer essa ponte de ligação. E são, na verdade, fundações, associações, igrejas, partidos políticos, sindicatos. Então, são essas organizações que são chamadas de terceiro setor. Então, tem que entender bem que são organizações que vai fazer a ponte entre a iniciativa privada e o governo. Agora, professor, esse assunto que a gente vem não só dando espaço para que a população conheça mais, Uhum. empresários também, quais são as organizações que fazem parte do terceiro setor? Então, aí começamos pela fundação, né? Aqui também tem uma confusão muito grande na fundação, porque muita gente acabou montando fundações com ideais completamente distorcidos do que é originário. O original da concepção da fundação no mundo inteiro é para fazer a preservação patrimonial de um bem ou uma marca, alguma atividade similar. Basta dizer um caso clássico de fundação, no Brasil, a Fundação Bradesco, tem a Fundação, né, Roberto Marinho, existe lá fora, né, o caso, por exemplo, Nobel, tem a Fundação Nobel, que foi o inventor da dinamite. Assim por diante, Ford, tem a Fundação Ford, que é a dona da Ford no processo. Tem Bosch, né? A mesma coisa. A Fundação Robert Bosch é a dona de todos os Bosch no mundo inteiro. Então, isso é a fundação. Isso precisa de capital mínimo no processo. Agora, eu posso fazer uma coisa similar sem ter capital, que seria as associações. Então, associações são um grupo de pessoas que, pelo Código Civil, pode ser duas pessoas e, para registro, precisa de 6 associados no processo. Pois é, e o senhor citou nomes importantes no Uhum, passado que viraram empresas uhum, importantes no mundo e que estão fazendo parte, né, que sim. fazem isso. No Brasil, nós temos, o senhor citou algumas empresas, algumas Uhum. fundações, né, que fazem, mas em relação ao mundo, temos poucas ainda? Nossa, nós somos irrisórios. Só para ter uma ideia, é o seguinte, né? Basta ver pelo PIB. Né? Você pega nos Estados Unidos, 39% praticamente do PIB americano é terceiro setor. O Brasil é 4%. Né? Nós pegar, por exemplo, França, 40% do PIB. Alemanha, 39% do PIB. Então, nós estamos com 4, com o tamanho do PIB brasileiro, bem entendido. E se a gente enxergar por um outro caminho, tendo 4% Uhum. e observar um outro caminho, ou seja, ainda temos Um uma pista monstro. de aeroporto para Sim, decolar. sim. E não só isso, dinheiro que se perde com isso. Quantas empresas você já viu no Brasil que nasceu, morreu, não deixou nada? Aliás, deixou sem dívidas. Um caso clássico disso no Brasil é a família Matarazzo. Se a família Matarazzo, Francisco Matarazzo, tivesse tido a ideia de montar a Fundação Matarazzo, provavelmente nós teríamos até hoje o maior complexo industrial do Hemisfério Sul, porque ele faleceu, os herdeiros simplesmente acabaram com a empresa, né, e deixaram dívidas. Né? Então, quantas empresas, empresários brasileiros têm essa visão nesse processo?
Então, automaticamente, quando os proprietários dessas empresas vierem a falecer no processo, vai virar brigas de herdeiros e brigas judiciais no processo, e a empresa simplesmente não vai ter a continuidade. Então, isso dá uma instabilidade econômica monstruosa para uma nação. O caso da família Matarazzo, que o senhor citou, lá de São Paulo. Sim. Né? Então, quantos e quantos aqui, por exemplo, Barão de Borracha, que estava aqui no processo, que ganharam muito dinheiro, se eles tivessem tido essa preocupação, muitos negócios deles estavam de pé até hoje no processo. E essa visão empresarial do terceiro setor, que infelizmente, pela falta de abordagem desse assunto na academia, no curso de Direito, Administração, Contabilidade, Economia, então acaba não sendo abordado tecnicamente esse processo. E aí a perda. Então, os barões da borracha, a gente lembra que o Amazonas já foi o maior exportador. Sim. As riquezas da conhecida Manaus Belle Époque, que o pessoal falava, quando a gente teve aqui no Brasil, o primeiro banco, por exemplo, teve aqui, a primeira agência do Banco do Brasil, a 001, é aqui, ali perto daquela Praça Matriz. Tá lá a agência lá. O Amazonas era tão rico nesse período que importava produtos, aliás, produtos não, materiais para construção, de fora vinham pré-montados, né, para montarem aqui. O caso, por exemplo, da alfândega de Manaus, Sim. né? E aí o professor cita, olha, se os barões da borracha, eu anotei aqui, tivessem tido o conhecimento, né, do terceiro setor, esse negócio provavelmente estaria ainda rendendo muito dinheiro para o nosso povo, não é? Seria isso. Bem, e de que forma, então, o senhor já deu alguns exemplos muito importantes, e esse é o tema, recursos privados para o serviço público que a gente está conversando. Tá. O governo federal fez o seguinte, ela sabe que qualquer tipo de imposto vai pagar para o governo federal, de cada R$ 10 que uma empresa paga para o governo federal, como o governo tem uma máquina cara que tem que alimentar o legislativo, o judiciário, um monte de processo, então de R$ 10 que você paga, consegue voltar no município algo em torno de 16 a 18 centavos só. Então, isso infelizmente acontece em geral por causa desse erro da Poxa, questão professor, paga-se R$ 10 e só volta 16 a 18 centavos. menos de 20 centavos. Exatamente. Puxa. Bom, essa é a realidade. Então, o governo fez o quê? Desde 95, ela propôs fazer o seguinte, uma parte desses impostos, em vez de você mandar para o governo federal, para depois mandar de volta, permite que as empresas apliquem na localidade no processo. Então, ela criou a legislação da renúncia fiscal, que é a 9.249/95, falando o seguinte, você pode destinar 1,5% do seu lucro operacional para educação e pesquisa, e mais 2% para poder ajudar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Isso é, vamos citar um exemplo de uma empresa que não está aqui. Vamos supor que tem um produto qualquer que vem lá de Santa Catarina e é consumido aqui na cidade. Então, o que o governo está falando? Olha, você que é empresa de Santa Catarina, vendeu o produto aqui em Manaus, um X valor de mercadoria seu, então, proporcionalmente a esse valor, né, 3,5% você pode dedicar aqui na comunidade, destinar aqui na comunidade, que com isso você pode tirar da base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, ele não perde nada, Não né? perde nada. E ainda ajuda Não muito. ajuda, vai ajudar, a imagem dele fica ótima. Só que é o seguinte, cadê a organização para receber? Cadê o empresário para doar? Então, o que acontece? Em função disso, aqui no município, em 2011, nós conseguimos aprovar a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental. Por quê? Então, enquanto não tinha essa legislação, então a empresa podia justificar, mas eu já aplico isso na favela da Rocinha, já aplico isso na favela de Paraisópolis, né? E não estaria aplicando aqui. Então, com isso, foi proposta a criação de uma lei municipal. Já existe, né? Já existe. Só que, desde 2011, existe a lei. Nós temos falado muito sobre isso para as organizações, no entanto, a estruturação e a reação desse pessoal não está tendo interesse nesse processo. A gente lamenta, né, que o pessoal não despertou ainda para esse assunto que é tão importante. O terceiro setor, alguns países europeus, mais de 40% já das empresas atuam nisso. Aqui no Brasil, irrisórios, insignificantes 4%. E tem toda uma
pista de aeroporto para o pessoal voar e parece que não despertou ainda. Parece não, não despertou ainda, né? Professor Takashi Yamauchi, muito obrigado mais uma Nada. vez pela presença do senhor aqui. Tenha um bom fim de semana e a gente espera contar com o senhor brevemente. Obrigado e desejo um bom final de ano também, né? É isso. Muito obrigado a vocês.